Olá, bem-vindos ao canal Segure-me. Sou Luiz Brusadin e nesse vídeo vou explicar sobre carências e riscos não cobertos na cobertura básica dos seguros de vida. Respondendo à pergunta, a cobertura de morte é mesmo por qualquer causa? A resposta para essa pergunta é não, pois há algumas exceções que são importantes e precisam ser levadas em conta. Primeiro, carência. O primeiro ponto a verificar é se o seguro não tem nenhuma carência. A grande maioria dos seguros não tem carência, mas alguns produtos possuem. Portanto, verifique conosco antes de contratar. Existe uma situação na qual a carência é padrão, que é o caso de morte ou invalidez decorrente de suicídio ou de sua tentativa. Portanto, eventuais danos físicos, psicológicos, decorrentes de uma tentativa de suicídio têm carência, conforme estabelece o artigo 798 do Código Civil, que segue. O artigo 798 do Código Civil diz: o beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Segundo, riscos excluídos. Toda cobertura de seguro tem uma seção descrita em suas condições gerais que excluem da cobertura algumas situações. O que são condições gerais? As condições gerais são as regras que estabelecem direitos e deveres do segurado e da seguradora, e que traz todos os detalhes e condições do plano de seguro que se pretende contratar. Nós temos um vídeo específico sobre condições gerais do seu seguro, que descreve como ter acesso a esse documento e melhor entendê-lo. A cobertura de morte tem algumas restrições, ou riscos excluídos, que variam entre as seguradoras. Porém, a grande maioria tem alguns riscos que são comuns, como, por exemplo, o primeiro dos riscos excluídos é o uso e manipulação de material nuclear. O segundo são desastres naturais. Aqui estamos falando de grandes catástrofes. Não há relatos de negação de coberturas para desastres naturais localizados. Terceiro, são atos de guerra ou terrorismo. Embora situações conhecidas como, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, as seguradoras não negaram as indenizações. Caso de pessoas convocadas para uma guerra, não podem ter suas indenizações negadas. Quarto, agravar o risco propositalmente. Exceto se for em auxílio de outra pessoa, o uso de meio de transporte mais arriscado também não pode ser usado como motivo para negar a indenização. Por exemplo, o uso de motocicleta. Se a seguradora perguntou sobre esse tema na declaração de saúde e o uso foi descrito, e nem todas as seguradoras perguntam, e foi aceito, se houver um evento de morte decorrente do uso de motocicleta, a indenização não pode ser negada. Quinto, prática de crimes ou fraudes. Sexto, pandemias. Geralmente, a morte decorrente de pandemia não são indenizadas, mas tivemos o caso recente da epidemia de Covid-19, na qual as seguradoras resolveram não negar as indenizações. Sétimo, morte decorrente de embriaguez ou uso de entorpecentes ao volante. Embora esse caso possa ser entendido como agravamento de risco intencional, nossa jurisprudência tem revertido negativas de indenização para esses casos, pois podem se configurar como uma doença do segurado, um vício. A maioria dos riscos excluídos envolvem situações bastante particulares e raras. Embora sejam bem parecidas entre as seguradoras, pode haver particularidades indesejadas. Portanto, sempre consulte as condições gerais. E para saber mais, assista nosso vídeo sobre esse tema.
Espero que tenham gostado desse conteúdo, que certamente contribuiu para esclarecer quem está interessado em conhecer melhor como os seguros de vida funcionam. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal para ser avisado sobre novos conteúdos, curta o vídeo e até a próxima!